Estamos retornando para o terceiro bloco do nosso Papo Cidade. Estamos recebendo o Coronel Flávio Castro, secretário municipal de Meio Ambiente, professor Marcão, representando aí o grupo Amigos das Águas de Terê. Daqui a pouquinho participando conosco também o Carlos Martins, do mesmo grupo também, né, vai estar aqui interagindo com a gente aqui no Papo Cidade. E falando sobre concessão de água e saneamento. Paramos para tomar uma aguinha. No bloco passado falamos um pouquinho mais sobre água. E agora a gente fala um pouquinho mais de saneamento. Então, quem começou o bloco passado foi o Marcão. Então, começa com o Coronel Flávio. Coronel, com relação a saneamento, a gente sabe que é o principal motivador disso tudo. Lógico que a gente tem a questão da água, que foi debatida, mas todo esse processo ele foi motivado, como falamos lá no primeiro bloco, em virtude do saneamento, né? E essa preocupação, né? Como é que vai ser a abrangência disso? Há uma escala de tempo para abranger a área do município? Queria que você falasse, detalhasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, vamos lá. O inquérito, ele fala especificamente do Rio Paquequer, mas não é o objetivo. A gente está tratando de um município inteiro, 180 mil habitantes, e a gente, na secretaria, pegou esse resultado que o professor explicou no início, que é a PMI, né? As empresas apresentaram, a gente apresentou um problema, a gente tem um problema. As empresas vieram, tiraram o edital e apresentaram a solução delas, né? E nós pegamos esse material, demos uma estudada, e aí em cima desse material a gente está montando o termo de referência. Por que está montando? Né? Por que eu estou falando no gerúndio? Porque ele não está completo ainda. A gente, até a segunda audiência pública, ele ainda pode receber contribuições importantes e a gente está fazendo as correções, os ajustes necessários. Então, nesse trabalho, a gente dá uma mapeada na cidade, divide ela por bacias hidrográficas, maiores e menores, maiores contribuições de esgoto, menores contribuições de esgoto, no município inteiro. Em cima dessas bacias hidrográficas, a gente detalha como será a coleta e como será o tratamento daquela bacia. Então, por exemplo, só para a gente começar assim de exemplo, aqui essa principal bacia que é aqui desde o Soberbo até o Golf Clube. Então toda essa contribuição que vem aqui para o Paquequer, pegando o bairro de São Pedro, Araras, todo mundo que a água escorre para dentro do Paquequer aqui nesse trecho. Essa região aqui é uma das regiões principais da cidade, onde a gente tem maior número de poluentes chegando no rio, maior concentração da população. A gente tem uma expectativa ali de nosso termo de referência estar montado para que seja feito separador absoluto, que é uma tubulação exclusiva para a coleta de esgoto em toda essa região. Dentro do Paquequer, a gente vai colocar 2 tubulações que a gente chama de tempo seco para receber as contribuições que, por acaso, o separador absoluto não conseguir pegar. A ideia é que esse separador absoluto fique em toda essa região, mas se tiver algum ponto específico que, na hora do detalhamento técnico do projeto executivo, a gente observa que não cabe colocar, não tem como colocar esse separador absoluto, a gente coloca esse outro sistema, que é um tempo seco, que ele fica ali, na ausência de chuva, ele fica pegando a contribuição, que pode ser uma contribuição clandestina, pode ser uma contribuição que vem misturada na água pluvial por algum motivo, e ali ele recebe e drena para uma elevatória ou por gravidade e vai para a estação de tratamento. Então, o principal, só dando um exemplo, toda essa região, 90%, mais do que isso, com separador absoluto e alguns lugares esperando o tempo seco receber essa contribuição de algo que não caiu no separador absoluto. Dali, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto, que é a maior de todo o nosso município, como é a maior concentração de população, maior poluente, ela é, aqui no primeiro distrito, uma estação grande. Provavelmente não, é o que a gente definiu, um raio de 200 metros, 250 metros da rodoviária ali naquela região. Por que ali? Porque ali é onde a gente tem a contribuição do Paquequer, principal, e o maior poluente nosso hoje é o Rio Meudon, que desce com toda a contribuição. Além do Meudon, Vale da Revolta, todo o bairro de São Pedro, e aí ele cai ali, ele se junta ali por trás da esquina do Pecado, ali naquele trecho ali, naquela ponte. Então ali naquele trecho ali é onde a gente vai receber o maior número de poluentes. Então ali é o melhor lugar para se colocar a maior estação. Essa maior estação, ela vai tratar 320 litros por segundo, tem capacidade para tratar até 320 litros por segundo, e ela pode ser montada em módulos. Fez a tubulação, chegou na estação, ela trata. Aumentou o número da tubulação, tamanho da tubulação,
aumenta a estação. E aí assim a gente vai até chegar aos 320 litros por segundo para dar garantia. Então esse é só um exemplo. Nas contribuições menores serão estações menores, mas o processo é mais ou menos o mesmo daquilo. Esse é o nosso ponto de problema. Eu sei, eu até ia passar isso agora, porque eu sei, acompanho, né, também pelos questionamentos que têm sido feitos aí pelo grupo, que o senhor coloque agora... Esse é o nosso ponto de problema, né? Como eu falei, eu sou o homem que mexe com... Estou responsável pelo esgoto. A gente entende o seguinte: primeiro, água de esgoto não é água de chuva. Ponto. Tá? Existe uma norma na Lei 11.445, que é a lei que definiu o saneamento, que ela foi pensada da seguinte forma: lugares que não tinham saneamento nenhum, nem aquilo que a gente chama de urbanização, ou seja, rua, né, com sarjeta, boca de lobo e rede coletora da rede pluvial. Nada disso. Então, quando essa lei foi pensada, né, quando foi estruturado dessa forma, né, foi-se criado 2 dispositivos que viabilizam, por exemplo, a cobrança do serviço de saneamento. Uma coisa é coletar e transportar o esgoto, outra coisa é tratar o esgoto. Então, hoje, não tem como, né, por força de lei, você dizer que, olha, não dá para eu só, né, executar uma parte financeira, cobrar, né, só quando estiver transportando, coletando, transportando e tratando, porque a lei garante isso. Inclusive, tem um processo que já foi resolvido no Supremo, né, onde diz que, sim, se eu só coleto e só transporto, mesmo sem tratar, eu posso cobrar. E essa faixa é exatamente 50%. Então, esse é o nosso ponto nevrálgico do nosso problema. Por quê? Porque no projeto inicial, né, que já houve algumas alterações, né, no projeto inicial, o tal do sistema de tempo seco, que era simplesmente jogar o esgoto ou o residual das fossas dentro da galeria pluvial, para essa galeria pluvial, que hoje já está instalada, está na cidade, ia até a estação de esgoto, que vai ser construída num certo intervalo de tempo, a partir da assinatura da concessão. Né? Ou seja, eu assino a concessão hoje, eu não instalo em 60 dias uma estação de esgoto. Mas eu assino a concessão hoje, eu já posso cobrar pela coleta. Isso está previsto em lei, já está pacificado no STJ. Então, a gente quer deixar bem claro que a gente necessita que a Prefeitura coloque nos termos de referência que, primeiro, a empresa ganhadora da concessão faça as estações. Primeiro faz as estações, depois faz a coleta. Esse é o primeiro ponto, que a gente diverte de forma profunda. Porque mesmo que num contrato esteja dizendo que, não, eu estou assinando aqui, né? Foi igual na época, todo mundo se lembra, na época quando fazia esse financiamento com carro a dólar. 1 para 1, beleza. Quando o dólar disparou, todos os contratos de leasing foram recalculados, porque o dólar se tornou muito alto, ficou inviável economicamente. A mesma coisa pode ser usada e vai ser usada pela empresa se ela perceber que não vai tendo a entrada financeira que ela precisa para poder executar os investimentos na estação de esgoto. Então, esse é o primeiro ponto. A gente gostaria que tivesse já previsto que primeiro constrói a estação, depois faz a rede coletora. Segundo ponto, não tem lógica, né, eu ter ruas em vários lugares, né, onde eu vou dizer, no termo de referência diz, aonde não for possível, né, eu colocar o separador absoluto, eu vou colocar o tempo seco. É importante a população deixar bem claro que se eu vou tirar o residual da sua fossa e jogar para a galeria pluvial, em qualquer um dos lugares, eu teoricamente sou capaz de botar um cano ali para ter o esgoto separado. Por que isso? Porque no Plano Municipal de Saneamento, um documento que já foi feito há algum tempo, deixa bem claro que é desaconselhável para Teresópolis tempo seco. Por quê? Porque tempo seco é uma solução para países temperados, onde a quantidade de chuva é constante. Então você tem sempre água levando esse esgoto. No período de seca, se eu jogar esse esgoto, né, na galeria pluvial, eu vou fazer ali o ressecamento do lodo. E quando eu tiver um período de chuva, que tem dias que eu tenho 90 milímetros de chuva, eu vou ter o transbordamento. E aí, ao ter o transbordamento, como eu não tenho um separador absoluto, no sistema de transporte do esgoto, eu vou estar usando o tempo seco, eu corro o risco, de fato, dessa água vir para fora, como está no próprio documento do PMI, do Plano de Saneamento Municipal. Então, a gente precisa garantir isso de forma clara. Outro detalhe importante que as pessoas precisam entender é o seguinte,
eu preciso ter o meu separador, o meu tempo seco, como um resgate de tudo aquilo que vazar para a rua. Porque eu posso ter um vazamento de óleo na rua. Eu preciso ter o separador de tempo seco na saída lá do rio. Mas a prioridade, ou a regra que está definida na norma legal é separador absoluto para esgoto sanitário. Coronel, a Então, gente está meio em cima da hora aí, mas dá, é óbvio que com um questionamento desse a gente estica aqui o Eu bloco. preciso de tempo. Mas, então vamos lá. Primeiro vou falar do separador para depois chegar na estação de tratamento da maneira que onde a gente discorda, onde a nossa equipe discorda dessa posição. Por exemplo, vou mudar o exemplo que eu dei nos outros dias. A gente tem várias comunidades na cidade e que você não tem como furar, passar uma casa em cima da outra, tal. Você não tem como passar um cano separador ali dentro específico. Então, esse esgoto dali já está rodando em algum lugar e vai cair em algum rio. Nesse lugar que ele for cair, eu capto ele. Se eu não consigo fazer, eu não tenho espaço físico mesmo para colocar uma nova tubulação, eu vou esperar e vou pegar ele onde ele está caindo, antes dele chegar no rio principal, tal. Mas eu coleto ele. Dali, eu não vou jogar ele de volta em nenhuma outra tubulação já existente. Dali, ele vai descer até a estação de tratamento. E aí ele pode ir por dentro do rio, nesse tubo de tempo seco que já existe, até pegar uma elevatória e jogar dentro da estação. Então, esse é um ponto, assim. Mas que fique muito claro, que eu sempre bato nessa tecla, isso é alternativa, não é o principal. O principal vai ser mais de 90% de separador absoluto, eu tenho certeza disso. Quando a gente olha ali o termo de referência, a gente está falando de, no mínimo, 340 quilômetros de separador absoluto e, no mínimo, 27 quilômetros de tempo seco. Então, olha a diferença, 340 quilômetros para 27. Segundo, quando essa alternativa que o professor colocou, de primeiro construir a estação para depois fazer a coleta. A cobrança da coleta. Nós pensamos nessas alternativas, discutimos isso essa semana mesmo, porque essa solução o professor apresentou há poucos dias. A gente não tinha pensado mesmo, mas a gente viu alguns exemplos que são exemplos que não ficaram legais. Assim, no Rio de Janeiro se construiu em vários lugares, pela própria cidade, estações de tratamento. Uma fica em Vigário Geral, divisa com Caxias ali, no Rio Acari. A própria estação, aquela grande ali do Caju, que agora ela está funcionando, mas ela ficou anos construída, construiu-se primeiro e aí veio algum problema financeiro, alguma coisa que aconteceu durante o período e não se fez a ligação. Então, essas estações ficaram paradas lá anos e anos sem ligação nenhuma. Então, a gente optou, vamos coletar e vai chegar na estação. E quanto à cobrança, aí é uma discussão jurídica, porque o que a nossa procuradoria nos passa é o seguinte: a gente fizer um contrato, as discussões jurídicas que foram votadas, que o professor cita, foram contratos que houveram modificações no contrato ao longo do processo. No nosso caso, a gente está escrevendo um contrato agora e dizendo que o esgoto só será cobrado a partir do momento que ele for tratado e não coletado. Na PMI, ela estava da maneira que o professor citou. 50% cobrado a partir do momento que coletar. A gente mudou isso e botou o esgoto só poderá ser cobrado. Então, isso vai virar uma briga meio jurídica na frente se houver essa discussão. Mas a nossa procuradoria garante, se a pessoa assinar o contrato agora vendo isso, ele não vai ter como recorrer. Mas essa é uma discussão que não é muito da minha parte. O ponto todo é esse, porque um dos pontos de um contrato de concessão, Maurício, é o equilíbrio financeiro. O secretário acabou de falar que a SEDAI, ou seja, o poder público, fez lá, nos anos 2000, estações de esgoto, faltou dinheiro para investir, a estação ficou lá, ociosa porque não tinha ligação. Eu proponho a discussão na hipótese ao contrário. Se o poder público tivesse feito o sistema de coleta e na hora de fazer a estação tivesse faltado dinheiro, esse esgoto está sendo jogado in natura no rio. Então, assim, a condição, né, quando o secretário coloca de que fazer a estação primeiro pode ser um risco, porque pode faltar dinheiro para a empresa fazer a coleta, é exatamente a base que vai justificar essa empresa cobrar pela coleta sem fazer o tratamento por causa do equilíbrio econômico-financeiro. Então, esse contratual, né? A gente vai ter que discutir o contrato. Exatamente. Né? Esse é um ponto que a gente bate e a gente tem todas as cidades em volta. Um exemplo clássico é aqui em Nova Friburgo,
A empresa de lá, ela ganhou no município, ganhou no TJ e perdeu no STJ. E é essa norma, é essa decisão que está sendo a base para dizer, olha, posso cobrar por coleta e transporte mesmo sem tratar. Bom, nós vamos chegando ao final desse bloco. Eu quero agradecer aqui a participação do professor Marcão. Obrigado. O Coronel Flávio Castro continua com a gente. O Carlos Martins vai ter uma substituição aqui, eu que gosto do esporte. Né? Mas a gente volta em instantes para a gente concluir. Né? Na verdade, concluir aqui no Papo Cidade, porque o assunto ainda vai render muito até o dia 15, dia da audiência pública. Então, em instantes, a gente volta aqui no Papo Cidade.